Beleza, então. Então, ó, vamos lá. Seguinte. Então, esses dois capítulos que vão cair, tá? Primeiro, o capítulo de resultante centrípeta. Beleza, então, deixa eu só apoiar aqui. Primeiro, capítulo de resultante centrípeta. Beleza, então. Então, é o seguinte, ó. O que estuda a resultante centrípeta? A resultante centrípeta estuda o seguinte: quando um corpo está numa trajetória curva, certo? Quando um corpo ele se encontra numa trajetória curva, então imagina que isso aqui é uma bolinha que está seguindo essa trajetória, a resultante das forças aponta para o centro, certo? A resultante das forças aponta para o centro, ou seja, tem que ter alguma força apontando para o centro, certo? Então, essa resultante que aponta para o centro, a gente chama de força centrípeta. Ela não é bem uma força que atua no corpo, não. Ela é a resultante que aponta para o centro. A força centrípeta, ela tem duas fórmulas. Uma fórmula dela é mv ao quadrado sobre r. Isso aqui, ó, que é v ao quadrado sobre r, isso aqui é a aceleração centrípeta, que já tinha sido estudado no capítulo de cinemática vetorial, tá? Então, a força centrípeta, ela vai poder ser a massa vezes a aceleração centrípeta, ou seja, é mv ao quadrado sobre r, né? Esse v aqui em metros por segundo, claro, e esse r aqui é o raio da curva, é o raio da trajetória em metros, beleza. Mas a gente sabe também que quando um corpo está numa trajetória curvilínea, certo? Ele também tem uma outra velocidade, certo? Ele tem essa velocidade aqui, que é o v, que é a velocidade escalar linear, né? Que é a velocidade em metros por segundo, mas também tem um ômega, que é a velocidade angular. Então, a resultante centrípeta também, ela pode ser essa fórmula, m ômega ao quadrado vezes o raio. Então, você pode ter duas fórmulas para poder analisar a força centrípeta, tá? Minha, mas quem vai ser a força centrípeta? Quem vai ser essa resultante? Beleza, ou seja, no início a gente aprende que para um corpo estar numa trajetória curvilínea, tem que ter uma resultante das forças apontando para o centro. Em cada situação, certo? Em cada situação, você vai ter algumas forças apontando para o centro. Por exemplo, imagina que você está num veículo, certo? Que você tem uma bolinha, pronto, uma bolinha que está se movendo. Ok. Quando essa bolinha ela chega no ponto mais alto, nessa situaçãozinha aqui, quais são as forças que atuam nela na posição mais alta? Então, você tem o peso para baixo e a força que o solo exerce nele para cima, certo? Veja que o centro da curva, ela está aqui para baixo. Ó. O centro, a trajetória que esse objeto está descrevendo é uma trajetória curvilínea e bem nesse ponto aqui, você tem essas duas forças e o centro está para baixo. A gente vai dizer, nesse caso, que a resultante centrípeta vai ser dada pelo peso, pela força que aponta para o centro, menos a força contrária, certo? Ou seja, a força que não aponta para o centro. Então, a força centrípeta nessa situação, ela vai ser o peso menos a normal, certo? Ela vai ser o peso menos a normal, ok? Então, no ponto mais alto, nessa situação, a resultante centrípeta vai ser o peso menos a normal. Ok. Se você tiver uma situação, uma outra situação, no qual você está no ponto mais baixo da trajetória, ou seja, se você... Então, no ponto mais alto, o peso não é igual ao normal. Aqui é, ó. Aqui você sabe que a normal vai ser igual ao peso. Ou seja, quando você está numa trajetória horizontal, você sabe aqui que a normal vai ser igual a esse peso, aqui na trajetória horizontal. Quando ele está na trajetória curvilínea, não, tá? Então, imagina que você tem aqui uma bolinha, e essa bolinha ela passa pelo ponto mais baixo.
Então, quais são as forças? Agora, a força ó, é a normal e o peso, tá? Só que agora o centro da curva, ó, quando ela passa por esse momento triste, que a gente chama de depressão, tá? Quando ele passa por esse ponto mais baixo, a normal aponta para o centro e agora o peso ela é contrária. Então, nessa situação aqui, a força centrípeta, tá? Vai ser, ou seja, a força centrípeta é melhor chamada de resultante centrípeta, tá? Porque ela não é uma força em si, tá? Ela é mais uma resultante das forças que apontam para o centro. Ela é a normal menos o peso aqui para baixo. Então, nessa situação, a normal ela vai ser maior do que o peso, porque é normal menos o peso, ou seja, a força que aponta para o centro, ela vai ser sempre maior que a força que não aponta para o centro, tá? Quando o corpo estiver na trajetória curvilínea, tá beleza? E aí, a gente pode ter também, essa situação aqui, ela ocorre no plano vertical, ou seja, subindo e descendo. Mas a gente também pode ter no plano horizontal. Como assim no plano horizontal? Numa mesa, por exemplo. Imagina que você está numa mesa, um plano horizontal. Você tem um fio e tem uma bolinha, certo? E essa bolinha, ela está descrevendo a trajetória curvilínea em cima da mesa. Ou seja, nessa situação aqui, o objeto ele está na horizontal, certo? Então, quando ele está na horizontal, nessa situação, você tem o peso para baixo e você tem a normal, e como está na horizontal, o peso é igual à normal, ou seja, nenhuma das duas agora aqui está apontando para o centro. A trajetória é curvilínea, mas é curvilínea na horizontal. Qual é a força que realmente aponta para o centro? Bem, essa bolinha, ela só está se deslocando aqui, ela só está se movendo, tá? Devido, nessa trajetória curva, devido ao fio, tá? Então, é uma força que é a tração. Então, numa situação de plano horizontal, nesse caso que tem um fiozinho, a força que vai apontar para o centro é a tração. Então, nessa situação, é a própria tração que vai ser que vai ter a força centrípeta. Então, a resultante centrípeta nessa situação é só o valor da tração, é a única força que aponta para o centro, tá certo? Então, de força centrípeta, em geral, a gente vai ter algumas situações que a gente vai ter que identificar quais são as forças naquele momento que ele está na trajetória curva que aponta para o centro e as forças que não apontam. Em dizer que a resultante centrípeta ela vai ser igual à resultante das forças que apontam para o centro. Beleza? Você pode usar tanto essa fórmula aqui, né? Vou fazer exemplo de tudo. Aqui eu só estou dando uma explicação rápida, mas a gente vai fazer diversas questões. Eu preparei TD, tá? Então, eu vou fazer questões com cálculos, com números, para vocês terem noção, tá? Aqui é só primeiro uma revisão teórica, beleza? E aí, tem duas situações muito comuns com resultante centrípeta. Quais são as situações mais comuns? Ou seja, situações clássicas, certo? Situações clássicas que o aluno deve saber, né? Antes mesmo a gente vai fazer problemas com isso, mas antes eu já vou mostrar. Uma situação clássica é a situação do globo da morte, certo? Uma das situações clássicas é a situação de um globo da morte. Então, não sei se vocês já foram num circo e tal, mas tem um momento em que você tem um globo da morte. O que é um globo da morte? Você tem um cara numa moto, certo? E esses cabas ficam fazendo zoada. É uma zoada da porra. Eu já vi, vários de vocês já devem ter visto, certo? As motos fazem muita zoada. E o cara, ele consegue, dirigindo uma moto, tá? Ele consegue dar um looping, certo? Ou seja, o que é o looping? Ele consegue dar uma volta completa no plano vertical, ou seja, passar aqui e não cair, ou seja, completar a trajetória dele, tá? Nesse momento que ele está no ponto mais alto, quais são as forças que atuam nele? Tem o peso para baixo e a força que o próprio globo da morte ó, exerce nele é para baixo, certo? Que é a normal, tá beleza? Então, nessa situação, no ponto mais alto, é um ponto crítico, porque todas as forças apontam para baixo. Então, assim, peso mais a normal vai ser a força centrípeta. Peso mais a normal vai ser a força centrípeta. O peso, certo? Mais a normal, quem é a força centrípeta? Vamos colocar aqui que é mv ao quadrado sobre o r.
normal é a força de contato, tá? E a situação limite, ou seja, esse cara ele não pode ter qualquer velocidade quando ele chega no ponto mais alto. Por quê? Ó, veja bem, se essa velocidade aqui for pequena, certo? Pode ser que a normal seja zero ou seja até negativa. E o que significa normal zero ou normal negativa? Que ele perde o contato. Se ele perde o contato, ele começa a cair, certo? E aí vai dar ruim para ele. Por isso que chama Globo da Morte, porque várias pessoas já chegaram a sofrer acidentes e morrer numa situação como essa, tá? Então, o que é que acontece? Na situação limite, certo? Que é a situação em que a normal é zero, bem no ponto mais alto, a pessoa ela vai passar quase caindo, tá? Então, na situação limite do looping, ou seja, para você descobrir a sua velocidade mínima que o cara tem que ter no ponto mais alto para poder realizar uma curva, certo? Essa velocidade mínima a gente faz a normal sendo zero. Então, se a normal for zero, só para a gente analisar a velocidade mínima, você vai ter o peso. O peso é mg, ó. O peso aqui, ó, é mg. E a normal vai ser zero agora, ou seja, você vai anular a normal só para descobrir essa velocidade mínima. Então, vai ser igual a mv2 sobre r, corta a massa com a massa, e aí vai ficar v ao quadrado vai ser igual a g vezes r, e vai ficar que o v vai ser a raiz do g vezes o r. Ou seja, a velocidade mínima que um objeto deve ter no plano mais alto, ou seja, no ponto mais alto, numa trajetória como essa, para poder realizar o looping, ou seja, para poder realizar a volta completa, né? Tem que ser, no mínimo, a raiz de g vezes r. O r, obviamente, é o raio da trajetória, tá? O r, obviamente, é o raio da trajetória. Se ele tiver uma velocidade abaixo disso, no ponto mais alto, ele cai, ele não consegue completar o loop, ele se descola aqui, e aí ele cai e sofre um acidente, tá certo? Se ele tiver uma velocidade superior a isso, aí ele passa tranquilo, tá beleza? Então, essa é a velocidade mínima, tá? Essa é uma situação clássica que gosta de cair. Outra situação bem clássica que gosta de cair é o carro realizando uma curva. Carro pode ser qualquer veículo, realizando curva na horizontal. Curva na horizontal. Então, todo mundo aqui, obviamente, já andou, né, em veículo e tal. E aqui é uma situação vista de cima. Se você tem um determinado veículo que vai fazer uma curva, certo? O veículo, numa situação como essa, só consegue realizar a curva, certo? Por que que um veículo, porque quando o motorista ele gira a direção, né? Os pneus também dão uma girada, né? E por que que o carro ele segue essa trajetória curva? Por causa do atrito, tá? É o atrito que segura o carro numa curva, certo? É o atrito do pneu com o solo, tá? E quando um carro está realizando uma curva, certo? A força que aponta para o centro é a força de atrito, ou seja, numa curva, quando um carro está realizando uma curva, a força que aponta para o centro é a força de atrito, ou seja, a força de atrito vai ser a força centrípeta, certo? A força de atrito é o que segura o carro numa curva, tá? Aqui é uma vista de cima, tá? Então, assim, a força de atrito, você sabe que é μ vezes a normal. A força centrípeta vai ser mv ao quadrado sobre o r. O que é que acontece? Você não pode realizar uma curva com velocidade muito elevada. Porque se você realizar uma curva com velocidade muito elevada, esse lado aqui se torna maior do que a força de atrito. Ou seja, a força de atrito, esse aqui é o limite da força de atrito. E se a velocidade for tal que essa conta aqui seja maior do que essa, o carro ele vai fugir da curva. Como assim? Ele vai escapar, ele não vai conseguir realizar a curva, vai derrapar, certo? E aí ele vai bater aqui. Então, quando um carro realiza uma curva, ele só pode realizar uma curva com uma certa velocidade. Você tem um raio aqui da curva, tá? Que é esse Rzinho aqui.
e a velocidade máxima que um carro pode realizar uma curva, você acha fazendo essa igualdadezinha aqui. A normal, como isso aqui é um plano horizontal, ó, a normal vai ser igual ao peso. Então, vai ficar mi, aí a normal vai ser o peso. Como a normal vai ser igual ao peso, a normal vai ser mg. Então, isso aqui vai ser igual a mv2 sobre r. Aí, a gente corta aqui, ó, a massa com a massa, tá? E aí, você faz v ao quadrado, vai ser igual a μgr, ou seja, mi vezes o g vezes o r. E aí, você tira a raiz, então, você tem o seguinte, ó, que a velocidade máxima que um veículo pode fazer para fazer uma curva, certo? Sem derrapar, tá? A velocidade máxima é dada por essa fórmula. Veja que é até parecida com essa, ó, da velocidade mínima no ponto mais alto. Ó. Só muda que aparece um mizinho, que é o coeficiente de atrito. Então, quando um carro ele realiza uma curva, para que esse carro não derrape, ou seja, ele possa realizar a curva com segurança, a velocidade máxima que ele pode ter é a raiz de mi vezes o g vezes o r, certo? Ou seja, o r é o raio da curva, né? Se o raio da curva for pequeno, né, a velocidade máxima também vai ser pequeno. Se o cara realizar uma curva com a velocidade acima dessa velocidade máxima, ele não vai conseguir, tá? Ele vai derrapar aqui e vai se acidentar, beleza? Então, essas duas fórmulas aqui são fórmulas clássicas, certo? De situações bem clássicas, que costumam sempre aparecerem nessas provas, tá? Carro realizando uma curva, é o atrito que segura, e aí você tem essa fórmula para descobrir a velocidade máxima, e a questão do globo da morte, que é quando chega no ponto mais alto, é um momento crítico, em que, se ele não tiver uma velocidade mínima, ele vai cair e vai se acidentar. Então, aqui são as fórmulas prontas para você poder aplicar. E, no caso, eu mostrei de onde essas fórmulas vieram, que é o que você deve também saber, tá beleza? Então, a gente vai resolver exemplos e questões de força centrípeta, mas, por enquanto, é isso, tá? Aí, a gente vai ver agora trabalho, certo? Ou seja, trabalho de uma força. Trabalho, aqui é só uma revisão teórica. Trabalho de uma força. Beleza. Trabalho de uma força é o seguinte, o que é o trabalho? Trabalho, a gente diz na física, que é a energia gasta para mover algo. Ou seja, é a energia que você precisa gastar, energia gasta para mover uma massa, para mover uma massa, certo? Ou seja, você só consegue mover uma massa aplicando uma força, não adianta ficar só pensando, vou pensar em mover esse objeto. Não, você tem que aplicar uma força, tá? E a fórmula, ela é uma fórmula assim, ó. Imagine que você aplica uma força, certo? Uma força inclinada com ângulo θ, que vai arrastar esse objeto. O objeto vai ser arrastado daqui, certo? O objeto vai ser arrastado daqui, dessa posição, até, por exemplo, essa posiçãozinha aqui. Então, ele vai deslocar um certo D. E essa força, durante esse deslocamento, essa força ela vai se manter constante, ou seja, o mesmo valor e o mesmo ângulo, tá? Então, a gente diz que o trabalho dessa força para deslocar esse corpo é a força vezes o deslocamento, que é essa distância, vezes o cosseno do ângulo. Esse cosseno desse ângulo, que ângulo é esse? É o ângulo entre o D e o F, ó. É o ângulo entre a distância, certo? Que é daqui para cá, ou seja, a distância, o vetor deslocamento, e o vetor força, é o ângulo entre esses caras aqui, tá? O trabalho, certo? O trabalho, ele é medido em joules, certo? Essa energia gasta é medida em joules. A força tem que ser dada em Newton, e a deslocamento, obviamente, tem que ser em metros, tá certo? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, obviamente, existem os casos particulares, tá? Como assim, casos particulares? O caso mais comum é quando você aplica uma força e essa força é na mesma direção do deslocamento,
tá? Ou seja, essa força na mesma direção do deslocamento. E aí, quando isso acontece, né, o ângulo ele é zero, não tem ângulo entre o vetor F e o vetor deslocamento. E aí, o cosseno de zero é 1, a gente some, ou seja, na maioria das fórmulas, na maioria das questões, a gente vai usar só essa fórmula, que o trabalho é a força vezes o deslocamento, porque a força vai estar na mesma direção do deslocamento. Na verdade, quando você faz essa fórmula, você só está pegando, na verdade, a componente horizontal. Você só está pegando o Fx. Ou seja, essa força F aqui, se você usasse a decomposição, a única componente que realizaria trabalho era a componente Fx, ou seja, a componente no sentido do deslocamento, tá? O trabalho, quando você faz o cálculo, ele é positivo, o trabalho ele é dito motor, certo? O trabalho, quando você faz o cálculo e dá negativo, então como é que o trabalho vai dar negativo? Ora, se a força fosse no sentido contrário à trajetória, ou seja, se você essa força, em vez de ser para a direita aqui, ela fosse para a esquerda, né? Então, se a força está atrapalhando o deslocamento, ou seja, se a força está no sentido oposto, está na mesma direção, mas no sentido oposto, aí o trabalho vai ser negativo. A gente define o trabalho negativo como sendo um trabalho resistente, certo? E existe o trabalho nulo, que é quando a força ela não é a responsável por aquele deslocamento, ou seja, quando não há trabalho. Quando é que não vai haver trabalho? É só olhar a fórmula. Quando não tiver força, quando não houver deslocamento, ou seja, apesar da força não houver deslocamento, ou seja, você tenta empurrar alguma coisa, mas essa coisa não sai do canto. Ou seja, por mais que você aplique uma força, ela não sai do canto. Então, para a física, aquele seu trabalho, ou seja, aquela sua tentativa, não vale nada. O seu trabalho ele é nulo, tá? E quando a força ela é perpendicular, ou seja, quando a força ela é perpendicular ao deslocamento, o trabalho ele é nulo. Exemplo, se você está na horizontal, ou seja, o bloco se desloca na horizontal e aí você tem, por exemplo, a normal ou então o peso aqui, ó. Ou seja, forças que estão perpendicular ao deslocamento não realizam trabalho. Por quê? Porque o ângulo é 90 e se o ângulo é 90, a gente lembra que o cosseno de 90 ele é zero. E aí, nessa fórmula, você vai ter o trabalho nulo, tá certo? Outra coisa que relaciona até as duas matérias, as forças que apontam para o centro numa curva realizam trabalho zero, ou seja, o trabalho da força centrípeta ela é nula, certo? Ou seja, se você, por exemplo, você tem um fiozinho aqui, você tem um corpo preso a um fio, um pêndulo, aí você solta esse pêndulozinho. Nesse deslocamento de A para B aqui, ó, nesse deslocamento, a tração ela vai realizar trabalho nulo. Por quê? Porque a tração ela aponta para o centro da curva. Então, toda força que aponta para o centro da curva, num certo deslocamento, o trabalho dela vai ser nulo. Então, aqui, ó, o trabalho da tração nesse deslocamento, ele vai ser nulo, tá beleza? E aí, depois da gente ver esse conceito, veja que nessas situações aqui, o que a gente fez? A gente admitiu que a força era constante. Daniel, mas a força ela pode ser variável? Pode. Se a força ela for variável, ou seja, se a força variar, certo? Durante o deslocamento, você só vai calcular o trabalho daquela força se você fizer a área do gráfico, tá? Então, imagina que você tem uma força que é constante, horizontal, e depois ela diminuiu. O trabalho dessa força, durante todo esse deslocamento aqui, ó, vai ser a área desse gráfico. O trabalho vai ser igual à área, tá? E esse gráfico, ele pode vir aqui para baixo, ó. Ele pode passar aqui para baixo? Pode. Se ele passar aqui para baixo, essa regiãozinha aqui, ó, esse triângulozinho aqui que você faz com o eixo, ó,
o trabalho desse cara aqui vai ser negativo, certo? O que significa o trabalho negativo? É porque aqui aquela força, agora ela está no sentido contrário, ela está atrapalhando, mas você faz a fórmula do mesmo jeito, você faz a área e o trabalho vai ser negativo, tá? Então, quando a força ela é variável, a gente tem o trabalho sendo a área desse gráfico aqui, o gráfico de força em função do deslocamento. A força em Newton, o deslocamento em metros, tá certo? Aí, quando a gente está estudando trabalho, a gente vê também duas forças especiais. Quais são as forças especiais? O peso. Então, o peso é uma das forças que a gente estuda à parte, ou seja, numa descida, se liga, numa descida, o peso ele está no sentido do movimento, certo? Então, numa descida, o trabalho do peso ele vai ser positivo. Então, o trabalho do peso na descida ele é positivo. Então, o trabalho do peso vai ser a força peso vezes o deslocamento, que é a altura. Então, o trabalho do peso é peso vezes a altura, porque a altura é o deslocamento, tá? Positivo. Já numa subida, o trabalho do peso ele é negativo. Então, se você lança um objeto para cima, ou seja, se o objeto ele vai se mover, né, para cima, enquanto ele está subindo, o peso ele vai realizar um trabalho negativo, porque o peso nessa situação está contrário ao deslocamento, tá? Então, na subida, o trabalho do peso, ele é negativo. Então, o trabalho do peso nessa situação é menos o peso vezes a altura. Veja que peso é a força e a altura é o deslocamento. Eu estou usando ainda a mesma fórmula, só que eu estou adaptando para o trabalho do peso. A gente lembra que o peso é uma fórmula que vocês já viram, que é a massa vezes a gravidade, tá? E uma coisa que é importante é que, assim, o trabalho do peso, imagina que você está nessa situação aqui. Não importa a trajetória que você vai seguir. Se o objeto sair daqui, ó, sair da posição A e for para a posição B, não importa se ele vai por essa trajetória, não importa se ele vai, por exemplo, nessa trajetória, não importa se ele vai nessa trajetória, ou seja, o trajeto em si ele não importa, certo? Quando você está falando de peso. O trabalho na situação 1 do peso, daqui para cá, é igual ao trabalho na situação 2, daqui para cá, que é igual ao trabalho na situação 3. Ou seja, o trabalho do peso, a gente diz que ela independe da trajetória. Ou seja, ele não depende da trajetória propriamente dita, certo? O trabalho do peso não depende da trajetória propriamente dita. Cuidado que na horizontal, o trabalho do peso ele é nulo, tá? Ou seja, se você está se deslocando na horizontal, o peso ele vai ser perpendicular ao deslocamento. Então, na horizontal, o trabalho do peso ele é nulo quando você está falando de horizontal, ok? Outra força que é especial é a força elástica, certo? Outra força que a gente dá um toque a mais é a força elástica. Força elástica, para quem não lembra, porque às vezes não é muito estudado, tem uma fórmula, é o K, que é a constante da mola, vezes o X, certo? Então, ó, K é a constante da mola, e X é o deslocamento, ou seja, X é a deformação que a mola vai ter, certo? Então, a deformação tem que ser em metros, e a constante elástica da mola vai dar em Newton por metro. Beleza, então a força elástica é Kx. Quando você tem uma mola e a mola está lá no seu comprimento natural, e você vai deformar uma mola, você tira ela da situação de equilíbrio dela, ou seja, você deforma a mola X, a mola ela vai realizar um trabalho, certo? O trabalho da força elástica
o trabalho da força elástica é uma fórmula que é mais ou menos Kx2 sobre 2. Ó. Essa é a fórmula do trabalho da força elástica, mais ou menos Kx2 sobre 2. E quando é que vai ser mais? Quando é que vai ser menos? É aquela história. Ó. Quando você tira a mola, quando a mola ela sai da posição de equilíbrio, quando a mola ela se afasta da sua posição original, ou seja, quando ela se afasta da sua posição de equilíbrio, aí o trabalho vai ser negativo. Então, esse trabalho vai ser negativo quando a mola ela está se alongando, ou seja, quando a mola ela está se esticando, ou quando ela está se comprimindo. Então, quando alguém comprime uma mola ou quando alguém estica uma mola, durante esse alongamento, durante essa compressão, o trabalho é negativo. Já quando você solta uma mola e a mola ela sai, ela vai para a sua posição de origem, ou seja, quando ela está retornando à sua posição de origem, o trabalho ele é positivo, ou seja, o trabalho da mola vai ser positivo quando ela retornar, vou botar só retorna à sua posição de equilíbrio. Ou seja, uma vez que você estique, o trabalho é negativo, aí você solta, você abandona a mola, aí a mola ela vai fazer um trabalho positivo, porque ela vai retornar à posição de equilíbrio. Então, retorna à posição de equilíbrio. Aí a mola vai ter o seu trabalho positivo. Beleza? Aí, a última situação aqui que a gente analisa é o teorema, que é o teorema mais importante, certo? Um dos teoremas mais importantes desse ano, tá? É o teorema da energia cinética. Esse teorema aqui, certo? Ele é o teorema mais importante dessa prova, tá? E ele é uma das coisas mais importantes do primeiro ano. O teorema da energia cinética diz o seguinte, que o trabalho total, certo? Trabalho total, ou seja, a soma dos trabalhos de todas as forças que atuam em um objeto é igual à variação da energia cinética. Mas o que diabo é energia cinética? Vamos lá. Energia cinética é uma fórmula, certo? É energia associada ao movimento de uma massa, tá? Energia cinética é dada por uma fórmula que é mv ao quadrado sobre 2. Não confunda, aqui não é R, tá? Muita gente nessa prova confunde, porque a força centrípeta é muito parecida, ó, é mv2 sobre R, raio. E a energia cinética não, é mv2 sobre 2, certo? A energia cinética ela é medida em joules também, tá? Então, o trabalho total, que é a soma dos trabalhos de todas as forças, ou seja, o trabalho total é a soma dos trabalhos, de todas as forças envolvidas, todas as forças aplicadas naquele corpo, tá? Vai ser igual à variação da energia cinética que o corpo vai ter. Variação é a energia cinética final, que é mv final ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2, tá? Então, aqui você tem a velocidade final e aqui você tem a velocidade inicial. Cuidado com a situação, que é muito comum ele dizer, que o objeto parte do repouso. Se o objeto parte do repouso, o que significa? Ora, que a sua velocidade inicial é zero, né? E aí você já zera isso aqui tudo, ó, né? Então, é muito comum ele dizer que o objeto partiu do repouso, beleza, e aí isso aqui tudo vai ser zero, aí vai ficar só o trabalho, vai ser isso aí. Então, basicamente, tem 3 fórmulas de calcular o trabalho. Através do teorema da energia cinética, através da fórmula geral, força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, tá? E através da área do gráfico, de força em função do deslocamento. Então, você pode calcular o trabalho dessas 3 maneiras, certo? Você pode calcular o trabalho nessas 3 maneiras.
Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Você vai usar em algumas situações, que você tiver a força e o deslocamento e tal. Você vai realizar, quando você tiver gráfico, a área do gráfico, para calcular o trabalho feito por essa força durante esse deslocamento. E se você estiver relacionando com velocidades inicial e final, o trabalho total vai ser a variação dessa energia cinética aqui, ó, tá? Então, a gente tem essas três fórmulas esses três modos, na verdade, para calcular o trabalho de uma força, tá beleza? E aí, a gente vai fazer agora, tá? A gente vai fazer agora as questões, beleza? A gente vai fazer as questões, tá beleza? Aí, vamos lá, vou abrir aqui o TD, tá? Eu vou abrir aqui o TD para a gente poder trabalhar. Primeiro, eu selecionei umas questões do livro, umas questões que eu acho importante, né, para a gente poder fazer aqui. Deixa eu abrir aqui esse TD. Pronto. Abri aqui. Então, vamos primeiro fazer umas questõezinhas do TD, certo? Depois eu vou mandar esse TD para vocês, para a gente poder desenrolar aqui. Tá. Seguinte, ó, essa questão 12. Essa questão são questões do livro de vocês, tá? É o mesmo número na questão do livro de vocês, tá? Então, eu resolvi selecionar 4 de centrípeta e 4 de trabalho, para a gente começar aqui. Então, ó, questão 12. Considere um carro com massa, ó, 1 vezes 10 a terceira. 10 a terceira é 1.000, né? 10 vezes 10 vezes 10. Então, a massa vai ser 1.000 quilos. Ó. Beleza. Aí ele diz, ó, percorrendo com velocidade escalar constante uma curva circular de raio 125 metros. Ó. Então, o raio da curva é 125 metros, contida em um plano horizontal. Sabendo que a força de atrito ó, responsável pela manutenção do carro na curva tem intensidade. Então, ele está dando a força de atrito, que é a força que aponta para o centro aí. Ele está dando ó, 5, esse casinho ó, é de 1.000, tá? 5 kN, ou seja, 5.000 newtons, tá? Esse casinho aqui é de 1.000. Determine o valor da velocidade do carro. Responda em quilômetro por hora. Ou seja, ele quer a velocidade desse veículo, tá beleza? Aí, como é que você vai fazer o seguinte? Você vai fazer assim, ó. Então, você sabe que a força de atrito é a força centrípeta aí. Ou seja, a força de atrito, ela vai ser a força centrípeta. Como o cara quer a velocidade, a força de atrito vai ser os 5.000, que ele já deu. A força centrípeta a gente vai usar em função do V, que é a velocidade em metros por segundo. Então, vai ser mv, ou seja, mv2 sobre R, a fórmula da força centrípeta. Então, vai ser a massa, que é 1.000, vezes a velocidade ao quadrado, sobre o raio, que é 125, certo? E aí, o que é que a gente tem? A gente corta aqui, ó, esses 3 zeros com esses 3 zeros, ó, faça 5 vezes 125, ou seja, o 125 vai passar para lá multiplicando. Então, vai ficar V ao quadrado, 125 vezes 5 vai ficar 625. E aí, se eu tirar a raiz, a velocidade vai ser 25 metros por segundo. Ele quer em quilômetro por hora, né? E aí a gente lembra que para transformar de metros por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Se fosse o contrário, a gente dividiria por 3,6. Então, a gente vai fazer 25 vezes 3,6. Essa conta vai dar 90 quilômetros por hora, certo? Então, a velocidade aqui é 90 quilômetros por hora, beleza? Aí vamos para a próxima, certo? Vamos para a próxima. Eu gosto de fazer rápido, mas eu tento explicar direitinho, que é para dar tempo a gente fazer mais questões, ok? Aí, vem para cá, ó. Um carrinho apenas apoiado sobre o trilho desloca-se para a direita. Aí ele diz, ó, com velocidade escalar constante, ó. Velocidade constante.
conforme representa a figura abaixo. O trilho pertence a um plano vertical e o trecho que contém o ponto ABC é horizontal. Beleza. O ponto A é horizontal. Os raios de curvatura nos pontos B e C são iguais. Beleza. Sendo FA, FB e FC, respectivamente, as intensidades das forças de reação normal do trilho sobre o carrinho nos pontos A, B, C, podemos concluir que ele quer que eu relacione as forças normais, assim. Ele quer que você coloque, ó, se são tudo iguais, quem é a maior. Então, a gente tem que avaliar o seguinte, ó. Nessa situação aqui, ó, a gente tem que o peso é igual a normal, ó. Ou seja, na situação A, a gente tem que peso, ó, peso é igual a normal A, porque o movimento é na horizontal. Quando o carrinho chegar aqui no ponto B, você vai ter o mesmo peso, só que agora a normal, ela vai ser NB. E como a curva, quando o ponto mais alto, a curva, ela é para baixo, a maior força aqui é o peso, ou seja, a normal aqui ela vai ser menor do que o peso. A força que aponta para o centro é a maior força, tá? Então, nesse caso, a normal B, ela vai ser menor que o peso, certo? Ou seja, essa normal B é o que ele chamou de FB, certo? A gente chama de normal, mas ele chamou de F. A normal A, a gente chama de FA, beleza? E quando o carrinho chegar no ponto C, você vai ter o peso para baixo e agora a normal do ponto C para cima. E a curva agora que ele está fazendo, o centro da curva está para cá. Ou seja, qual é a força que aponta para o centro? É a normal C. Então, vai ser a normal C vai ser maior que o peso nessa situação. Porque a força que aponta para o centro, ela é maior do que o peso. Então, na horizontal, o peso é igual a normal. No ponto mais alto, a normal vai ser menor que o peso, e no ponto mais baixo, a normal vai ser maior que o peso, certo? Então, a normal C a gente chama de FC, ó. Então, a maior das três Fs, ó, das normais, é o FC, ó. Ou seja, a normal em C, no ponto C, vai ser maior que a normal no ponto A, porque o A pelo menos é igual ao peso. O B, a normal, ela é menor do que o peso. Então, a normal A vai ficar aqui no meio e a normal A, ela ainda é maior do que a normal em B, certo? Do que esse FB. Ou seja, a relação exata, você precisa nesse ponto mais alto e no ponto mais baixo colocar as forças. A força que aponta para o centro, ela vai ser a maior, certo? Naquela situação. Então, a situação vai ser a força C maior que a força A, que é maior que a força B, ó. Vai ser item B, ó, essa aqui, beleza? Então, vai ser item B, ok. Aí, a gente vem para essa situação 3. Nessa situação 3 aqui, ó, nessa 27, é aquele caso clássico, ó, um carro deverá fazer uma curva circular, tá? Contida em um plano horizontal, com velocidade e intensidade constante igual a 108. Ó. Então, ele já está dando a velocidade, que é 108 km por hora. Você não vai usar em fórmula nenhuma, aqui nesses assuntos, a velocidade em quilômetro por hora. Então, você vai logo transformar a velocidade para metros por segundo. Se você dividir 108, certo? Por 3,6, você vai fazer o seguinte, você anda para cá e acrescenta um zero. Então, fica 1080 por 36. Aí você vai dividir por 2, ou vai ficar 540 por 18. Divide por 2, ou vai dar 270 por 9, né? 27 por 9 dá 3, então vai ficar 30 metros por segundo. Então, a velocidade vai ser de 30 metros por segundo. Beleza. O raio da curva é 300 metros, o raio da curva é 300 metros, e o Gzinho, ele é 10. O Gzinho, ele é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí o cara pergunta, ó, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista, μ,
que permite que o veículo faça a curva sem derrapar, certo? Então, a gente viu que para um carro fazer uma curva, certo? Para um carro fazer uma curva, a gente viu que a força de atrito é que tem que ser igual à força centrípeta. A força de atrito tem que ser igual à força centrípeta. Ah, Daniel, eu posso logo usar aquela fórmula direto? Pode, se você quiser, você já pode usar aquela fórmula direto. Qual fórmula? A velocidade máxima que um cara pode fazer numa curva, ela é a raiz de μ, g e r. Você já pode utilizar essa fórmula pronta, que é para carro ou qualquer outro tipo de veículo, certo? Realizando uma curva. Mas se você vier por aqui, ó, força de atrito é igual a força centrípeta, você vai chegar no mesmo canto, ó, porque o FAT, ele é o μ vezes a normal, a força centrípeta, ele é mv2 sobre r, a normal, ela é mg, porque é um trajetório plano horizontal, ó, plano horizontal, o peso, ela é igual a normal, e aí você corta a normal, a massa, quer dizer, e aí você tem que V ao quadrado, ó, vai ser igual, ó, a μ vezes o G vezes o R, ó. Então, se você tirasse a raiz aqui, você obteria essa fórmula, tá? Só que aí é o seguinte, ó, a velocidade é 30, então vai ser 30, vai ser igual a raiz, o μ é o que o cara quer saber, o Gzinho ele é 10 e o raio da curva é 300, ó. Então, não dá para tirar a raiz disso. Então, se você se deparasse com isso na prova, como a letra que você quer calcular está dentro de uma raiz, o nome disso é equação irracional, que vocês aprenderam no 9º ano. A gente elevaria ao quadrado os dois lados. Para quê, Daniel? Elevar ao quadrado, que é para cortar a raiz, tá? 30 ao quadrado ficaria 900, vai ser igual a 300 vezes 10, vai ficar 3.000 mizinho, e o 3.000 vai dividindo, ó. Então, vai ficar o seguinte, ó. 9 dividido por 3, ó. Posso simplificar aqui, ó. Por 3, isso aqui vai dar 1.000, ó. E por 3, isso aqui vai dar 300, ó. Então, 300 por 1.000 vai dar 0,3. Você volta 3 casas. Então, o mizinho, certo? Para ele conseguir fazer a curva, tem que ser maior ou igual, ou seja, a situação limite é 0,3, mas o mizinho vai ter que ser maior ou igual que o 0,3, ó, tá? Então, o coeficiente de atrito, que é o mi, vai ter que ser igual a 0,3, beleza? Então, essa é a situação muito clássica, tá? E o aluno precisa ter uma noção disso. Beleza. Aí, tá, então, carro realizando uma curva, a única coisa que a gente tem é que a força centrípeta é a força de atrito. Você desenvolve essa. Aqui não, aqui foi só cálculo. Eu elevei ao quadrado aqui, vai ficar 30 ao quadrado, 900, 300 vezes 10, vai ficar 3.000, corta 2 zero com 2 zero, passa o bicho dividindo, é só cálculo, tá? Fica 0,3 aqui, você anda as casinhas aqui para resolver. Você consegue captar isso aí, eu tenho certeza, tá? E aí, vamos para essa parte, para essa outra questão. Essa outra questão ela não é do livro, mas ela é bem clássica, tá? Então, assim, ó, um veículo de massa. Então, a massa do veículo ó, é 1.600 quilos, certo? Percorre um trecho de estrada, ó, desenhada em corte na figura, ó, e contida no plano vertical, em lombado, ó, ou seja, tem uma curva aqui para cima, ó, e passa com velocidade 72, ó, ou seja, se a velocidade é 72 km por hora, você vai dividir por 3,6 e aí vai dar 20 metros por segundo. Então, quando esse cara, ó, ele está se movendo, o G, a questão diz que é 10, ó, o G, a questão diz que é 10, determine a intensidade da força que o leito da estrada exerce no veículo quando este passa pelo ponto mais alto, ou seja, quando esse cara está bem aqui, ó. Então, ele fala ponto mais alto, ó, certo? E ele quer essa força de contato, ou seja, o que ele quer, na verdade, para a gente é a força normal, que é a força que a estrada, né, vai fazer nesse cara. Aí, basta a gente pegar, tá?
e nesse ponto mais alto, colocar o quê? As forças, tá? Então, quando o carrinho chegar aqui, você vai ter o peso para baixo e você vai ter, ó, a normal para cima. Então, você vai ter o peso para baixo e a normal para cima. Então, o centro da curva está aqui para baixo. Então, você vai dizer que a resultante centrípeta aponta para o centro, vai ser o peso menos a normal, certo? Não é só o peso, ou seja, é a força que aponta para o centro menos a força que não aponta para o centro. Então, peso menos a normal vai ser a força centrípeta, certo? Então, o peso, ele é mg, beleza. A normal é N, é o que você vai achar. E a força centrípeta, ela é mv ao quadrado sobre o R. A gente vai usar essa porque ele deu o V para a gente, certo? Ele deu a velocidade escalar linear, que é em metros por segundo ali. Você não pode, nessa questão aqui, ó, cortar as massas, ó. Não pode, porque tem a normal aqui. Muita gente corta errado, tá? Tem uma subtração, então você não pode simplificar as massas aqui. Você tem que substituir, tá? Então, a massa vai ser 1.600, a gravidade é 10. Ele quer saber o valor dessa normal. A massa é 1.600, a velocidade vai ser 20 ao quadrado. E o raio da curva ele deu na questão, ó, no desenho, ó, o raio da trajetória. O raio da trajetória é 80 metros, ó, certo? O raio da trajetória é 80 metros, ó. Então, agora é só executar os cálculos, né? Ó. 1.600 vezes 10 vai dar 16.000, certo? Eu posso cortar um zero aqui com um zero aqui, ó. E 160 por 8 vai dar 20, certo? E 20 ao quadrado, ó, é 20 vezes 20, vai dar 400, tá? 20 vezes 400, 2 vezes 4 dá 8. Isso aqui vai dar 8.000, ó. Então, isso aqui vai dar 8.000, certo? E aí, esse 8.000 passa para lá e essa normal vem para cá. Então, vai ficar 16.000 menos 8.000, ou seja, o 8.000, quando ele mudar de lado, ele vai negativo. E esse menos a normal, quando ele mudar de lado, vai ficar normal. Então, a normal, que é a nossa força de contato, vai ser 16.000 menos 8.000. Então, a normal, ela vai ser 8.000 newtons, tá certo? Então, essa força de contato que a estrada faz é 8.000 newtons. Então, basta olhar naquele ponto que ele quer, a força que aponta para o centro e a força que não aponta para o centro, e escrever que uma menos a outra, certo? É igual a resultante centrípeta, tá beleza? E substituir os cálculos, substituir os caras, tudo no SI, a massa em quilograma, o raio em metros e a velocidade em metros por segundo. Beleza? Aí, vamos para a próxima. Agora, eu trouxe umas de trabalho, tá certo? Trouxe umas de trabalho aqui para a gente poder fazer algumas questões, ó. Aqui, essas que tem vermelhinha é do livro de vocês, ó. Essa quarta, ó. Uma força de intensidade 20 newtons atua em uma partícula na mesma direção, ó, mesma direção e no mesmo sentido de seu movimento. Então, na mesma direção e no mesmo sentido, ele está fazendo aquele caso particular, ó. A força está no mesmo sentido do deslocamento, tá? E aí ele diz, calcule o trabalho da força considerando um deslocamento de 3 metros. Então, o trabalho dessa força vai ser força vezes o deslocamento. A força, ele já deu, ó, a força de 20, o deslocamento de 3. 20 vezes 3 é 60. Então, 20 vezes 3 é 60. Isso aqui seria 60 joules. Certo? Ah, Daniel, essa questão é muito fácil. Essa questão foi muito ridícula. Foi só a aplicação da fórmula. Eu sei. Certo? Porém, mesmo sendo fácil e ridícula, tá? Essa questão, ela já caiu nas provas do Cristo, tá? E aparece questões mongóis, assim, na prova dos colégios, tá? Não deveria cair tanto, certo? Porque uma questão como essa, ela não tem nem como ela vir a cair em vestibulares, tá? Então, é muito básico isso aqui. Porém, é importante você ver que esse tipo de questão ridícula, certo? Já caiu na prova dos alunos, tá? Então, dá força e deslocamento. E o aluno torce, né? O aluno ele fica torcendo para que essas coisas caiam, né?
Beleza. Ó, vamos para cá, para 17, ó. A 17 é a seguinte, ó. Um projétil de massa M é lançado obliquamente no vácuo, escrevendo a trajetória indicada abaixo. Então, ele está dando aqui essa trajetória. A altura máxima atingida é h, e o módulo da aceleração da gravidade vale g. Aí, olha o que o cara está perguntando. Ó. Os trabalhos do peso do projétil nos deslocamentos de A para B, de B para C e de A até o C valem, respectivamente. Então, vamos lá. Ó. Ele disse a massa é M, tá? A altura é H, esse ponto mais alto aqui, e o G está aqui. Então, de A para B, ó, o trabalho do peso, ó, de A para B, não é uma subida? Então, se é uma subida, o trabalho do peso ele é o quê? Negativo, tá? Então, o trabalho de A para B do peso na subida vai ser menos mgh. Ou seja, o peso, que é mg, e o deslocamento, que é h. Daniel, o deslocamento não é essa trajetória, não? Não. Quando você vai fazer o trabalho do peso só importa é a altura, certo? Eu falei que não importava a trajetória em si, só importa a altura do ponto onde ele parte e o ponto onde ele vai, tá? Então, é menos mgh, beleza? Do B para o C é uma descida, certo? Ou seja, do B para o C é uma descida. Na descida, o trabalho ele é positivo, então vai ser mgh, o trabalho do peso de B para C, certo? E de A até o C, o trabalho do peso de A até o C, veja que ficou no mesmo nível, ó. Ou seja, do A para o C não teve altura, tá? Porque, como eu falei, não importa o trajeto que o objeto teve para chegar até o C. Então, de A para C, como não teve altura, o trabalho ele é zero, certo? Ou seja, o trabalho de A para C vai ser zero. Então, aqui vai ser menos mgh, mgh e zero. Então, vai ser item C, tá beleza? Item C, essa questão, tá? Então, é só se ligar no trabalho do peso, subida e descida, certo? Aí vem, vou botar aqui essa questão 23, ó. Essa questão 23, ó, na situação esquematizada, um halterofilista levanta 80 quilos num local em que G é igual a 10 e mantém o halter erguido, como representa a figura 2, durante 10 segundos, ó. Então, o halterofilista aí, ó, ele pega, levanta, né, 2 metros de altura, esse pesozão, e fica parado, a massa é 80, beleza. Aí ele quer, ó, os trabalhos das forças musculares durante o levantamento do haltere e durante a sua manutenção valem. Então, assim, ó, esse cara, para ele erguer o haltere, ele vai ter que fazer uma força para cima. Então, quando você vai erguer uma coisa, certo? Quando você vai erguer uma coisa, ó, presta atenção, o trabalho para erguer uma coisa, certo? Ele é o módulo do trabalho do peso. O trabalho para você erguer uma coisa, ele é o módulo. Módulo por quê? Porque tem que ser sempre positivo, porque a sua força para erguer é para cima, é no mesmo sentido do deslocamento. Ou seja, para você erguer, você faz uma força no mesmo sentido do deslocamento. Então, o trabalho para erguer, certo? Vai ser o trabalho do peso, que é mgh, positiva, que é o módulo do trabalho do peso, porque para erguer, o trabalho do peso ele é negativo. Só que ele não está pedindo o trabalho do peso aqui, ele está pedindo o trabalho das forças musculares, ou seja, o trabalho da força que o cara está fazendo para subir, certo? Para erguer isso. Então, a massa é 80, certo? Ó, que é a massa que ele levanta aqui. A gravidade é 10 e a altura é 2. Então, 2 vezes 8 vai dar 16. Então, vai ser 1.600 joules para erguer, tá? E ele pergunta, e o trabalho durante a sua manutenção no alto? Ou seja, ele vai manter durante 10 segundos. Se ele vai manter, gente, vai ter deslocamento? Não.
Ou seja, ele vai estar aplicando uma força, certo? Ele vai estar aplicando uma força para não deixar esse objeto cair, certo? Porque na outra ele pediu o trabalho do peso. Na outra, ó, os trabalhos do peso. Porque nessa aqui ele pediu o trabalho do peso. Na subida, o trabalho do peso é negativo. E na descida, o trabalho do peso é positivo. Aqui, ele não quer o trabalho do peso. Ele quer o trabalho, ó, da força muscular, da força que o cara faz para erguer. Certo? E eu estou dizendo que o trabalho das forças para erguer algo é o módulo do trabalho do peso. Ou seja, o trabalho do peso nessa subida aqui é negativo. Só que o módulo disso vai ser positivo, tá? Então, para manter esse objeto aqui, para manter esse objeto, não vai ter deslocamento. Apesar de ter força, não tem deslocamento. Então, o trabalho para manter é nulo, certo? O trabalho desse cara aqui para manter o objeto parado lá em cima é zero, porque não tem deslocamento. Então, vai ser 1.600 joules vezes zero. Vai ser item D de denho, tá certo? Vai ser item D de denho, beleza? Então, se liga na pergunta, se é o trabalho do peso que o cara quer ou se é o trabalho da força muscular, ou seja, da força F que o cara vai fazer para erguer isso aí, tá? Vamos fazer essa últimazinha aqui, tá? Calma que tem outro TD, tá? Eu também, acabar essa questão aqui, eu abro outro TD. Ó, uma partícula de massa 900, inicialmente em repouso, olha o que ele diz aqui, ó, olha uma coisa que é importante. Primeiro, a massa ele está dando que é 900 gramas. Você sabe que nessas questões não vai poder usar massa em grama. Então, vai ser 0,9 kg. Você já transforma, tá? Então, ó, inicialmente em repouso ó, é a velocidade inicial que é zero. Na posição x igual a zero, de um eixo ó, x, submete-se à ação de uma força resultante, paralela ao eixo. O gráfico abaixo mostra a variação da força, ou seja, falou de gráfico, ó, de força, em função do x, que é o deslocamento, você já tem que se ligar que a área desse gráfico vai ser igual ao trabalho, tá? Aí determine no item A o trabalho da força de 0 até 6, ou seja, ele quer que você calcule a área aqui, de 0 até 6, beleza? E aí, para eu calcular essa área, vamos lá. Você vai calcular a área dessa figura. São 3 partes, ó. Essa primeira, essa segunda e essa terceira. Ó. Então, a primeira parte, gente, é bem fácil. É um retângulo, né? Ó. Ah, parece um quadrado. Parece, mas é porque as medidas não são iguais. Ó. Aqui é 2 e aqui é 5. Ó. Então, é um retângulo, então é 2 vezes 5. Base vezes altura. Então, 2 vezes 5 vai ser 10. Então, é 10 joules o trabalho nos primeiros 2 metros, tá? De 2 a 4, isso aqui é um trapézio, tá? Isso aí é um trapézio, Daniel? Pô. Vou até desenhar aqui para você ver que isso aqui é um trapézio. Isso aqui é a base menor, que é essa distância aqui. Isso aqui é a base maior e isso aqui é a altura. Isso aqui é um trapézio que está apoiado por esse ladozinho aqui. Geralmente, a gente reconhece um trapézio assim, ó. Só que o cara pegou esse trapézio e girou, né? O cara girou assim, ó, deixou o trapézio aqui em pé, ó, desse jeito aqui, ó. Mas é um trapézio, tá? Então, para achar a área de um trapézio, como é que a gente faz? A área de um trapézio, a fórmula da área ó, é Bzinho mais o Bzão vezes a altura sobre 2. Então, a área vai ser... Quem é o nosso Bzinho? O Bzinho é daqui para cá, ó, vai ser 5, ó. Olha a figura, ó, 5. Quem é o nosso Bzão? É daqui para cá, ó. São esses dois lados paralelos, ó, que no caso é 15, ó. Quem é a altura? A altura ó, é daqui para cá, ó, é 2 a altura, ó, sobre 2. Ó. Então, corta o 2 com 2. 5 com 15 vai dar 20. Então, o trabalho na situação 2 vai ser 20 joules. E na situação 3 é um triângulo. É um triângulo ó, cuja base é 2 e a altura desse triângulo é 15. Ó. Então, o trabalho na situação 3, ele vai ser o que? A base, que é 2 do triângulo. A altura é 15 sobre 2. Ó. Corta 2 com 2. Então, o trabalho vai ser 15 joules, certo? E aí, Daniel, então você dividiu a área em 3. Por quê?
Porque não tem essa figura aqui, não dá para calcular de uma lapada só a área toda. Você tem que dividir, ó, para ficar mais fácil você calcular a área dessa região toda, tá? Você dividir em 3 aqui. E aí você soma tudo, ou seja, o trabalho nesse deslocamento todinho, de 0 a 6 aqui, ó, vai ser 20, certo? Dava sim. 20 mais 15 mais 10. Também dava para fazer isso. Dá para você fazer diversas formas aqui, tá? Não existe só uma. É porque tá bem mais claro se você fizer assim. 20 mais... Isso aqui é um 15, tá feio, mas é um 15. Então, vai ficar assim, ó. 20 mais 15 mais o 10. Então, vai ser, ó, 45 joules, certo? Vai ser 45 joules. Beleza, então, tá? E aí, item B. Qual a velocidade escalada da partícula na posição x igual a 8? Então, veja que do 6 para o 8, ó, a força foi nula. Então, do 6 para o 8, ó, não teve trabalho aqui, tá? Então, do 0 a 8, certo? Do 0 a 8, o trabalho total foi 45 joules. Então, ó, quando o cara quer saber a velocidade, você vai usar o teorema da energia cinética, ou seja, o trabalho total vai ser igual à variação da energia cinética, porque ele quer a velocidade após essa força realizar um trabalho, tá? Então, ele quer a velocidade após essa força realizar o trabalho, certo? Ah, mas ele quer o trabalho, ó, ele quer a velocidade na posição 8, certo? Mas perceba que do 6 para o 8, ele vai manter a velocidade dele, ó, já que do 6 para o 8 não teve força, certo? Então, o trabalho total, ó, a gente viu que deu 45, beleza. Você percebe que a velocidade inicial é nula, ó, a velocidade inicial é zero. Por quê? Porque o cara diz que a velocidade, ó, inicial é zero, porque ele diz que parte do repouso, ó, inicialmente em repouso. Então, a massa, ó, é 0,9, que a gente já transformou, vai ser VF ao quadrado sobre 2. Ó. Então, esse 2 que está dividindo vai multiplicando, vai ficar 90, vai ser igual a 0,9 VF ao quadrado, 0,9 vai dividindo, então vai ser 90 por 0,9, vai ser igual ao nosso VF. Aqui, ó, você anda a vírgula uma casa e acrescenta um zero, certo? Você anda a vírgula uma casa e acrescenta um zero, tá? Você anda a vírgula uma casa e acrescenta um zero. Então, vai ficar 900 por 9. Vai ser igual a VF ao quadrado. Então, 900 por 9 dá 100. 100 vai ser igual a VF ao quadrado. Quando tirar a raiz de 100, então essa velocidade final vai ser 10 metros por segundo, tá? Então, quando ele quiser velocidade, você tem que se lembrar que a única fórmula que relaciona a velocidade é a fórmula que envolve o teorema, certo? É a fórmula que envolve o teorema, que é a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá beleza? Energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá beleza? Todo mundo entendeu essas questõezinhas? Todo mundo entendeu a revisão? Não, do 6 a 8 não tem trabalho. Não tem trabalho. Tu já deve ter falado, mas do 6 a 8 é nulo o trabalho. Sim, ó, porque do 6 a 8 não tem força, a força é nula. Do 6 a 8 aqui o trabalho é zero. Então, o trabalho de 0 a 8 é o trabalho de 0 a 6, mais o trabalho de 6 a 8, que é zero. Então, vai ser 45 também, tá? Então, todo mundo no esquema aí, né? Vamos passar para o outro TD, então. Beleza? Beleza, então. Aí, ó, vou tirar print aqui, mando para vocês depois, fechar aqui e vou abrir o outro TD para a gente poder fazer mais questões também, tá? Ó, deixa eu pegar aqui o outro TD. Ó, pegar aqui.
Pera, cadê? Certo. Então, vou abrir aqui. Ó, seguinte, certo? O outro TD, tá, de física 1 que eu vou mandar para vocês, é um TD com questões de vestibulares, tá? Que é o que falta em muitos materiais, em muitos colégios. Os livros, o Tópicos da Física é um livro excelente, tá? Mas ele é um livro que não tem muitas questões do Enem, questões dos vestibulares daqui, que é questões da Unifor, questões da Unicristos, tá? Questões da UES, então não tem, tá? E o próprio material mesmo, a apostila do terceiro ano, também tem poucas, tá? Então, esse é até um dos motivos também que está fazendo com que eu realize aquele curso que eu estou divulgando com vocês, tá? Então, o curso que eu vou fazer vai envolver os principais assuntos, tá? Do primeiro ano e como eles estão caindo nos vestibulares, o que você realmente precisa saber. Porque não é todos os detalhes que você precisa saber para fazer um vestibular, mas você tem que saber bem o que anda caindo, tá? E aí, a gente lembra que a Unicristo, né, tem um curso de medicina e tal, e que se o aluno se der bem nas provas, ele pode ganhar uma bolsa, tá? E tem a UES também, que é muito boa, o vestibular e o curso, e o vestibular da Unifor muita gente vai fazer. Então, esse outro TD, ele traz questões mais atualizadas, tá? Eu botei algumas questões que andaram caindo, tem mais, óbvio, mas não vou botar o TD todo gigante. Eu quis botar só algumas questões para vocês verem como está caindo, tá? E saiba que eu espero que vocês possam vir a fazer o curso, tá? Porque o curso, ele realmente vai ser muito bom e vai botar vocês no nível das provas que andam caindo, tá? Então, já mandei a propaganda para a maioria de vocês, já enchi o saco, já eu acho, com isso. Mas é porque eu realmente acredito que vai fazer uma diferença grande, certo? No desenvolvimento de vocês. Ver o que anda caindo, tá? Aqui, ó, nesse TD, por exemplo, tem questão da Unicristos, questão da Unifor, certo? Outra questão da Unicristos, tem questão, ó, da Unifor, da UES, é específica, tá? Para fazer medicina, por exemplo, na UES, né? Uma das específicas é a prova de física, tá? Então, tem a parte de física, eu também coloquei diversas questões, certo? O material vai ser excelente desse curso, tá? Ó, questões do Enem, que caiu de trabalho. Aqui eu botei só dos assuntos que vão cair na prova de vocês, porque o colégio, ele não chega a ver nesse nível, tá? O colégio, ele vê no nível bem mais baixo, e aí, quando chega no terceiro ano, o aluno fica aperreado, acha que não consegue, já acha que é o UFC, que o Enem é uma coisa impensável do aluno passar, porque ele não está acostumado com esse nível, tá? Mas eu acredito que se você for acostumado, ó, aqui da específica da UES, da Unifor, se você ficar atualizado e ficar vendo o que anda caindo e ficar se preparando para isso, você consegue de boa passar nessas coisas. A maioria dos alunos, claro, só estuda para a prova, só quer saber a prova para passar e tudo. Mas você está estudando muito dessas coisas aqui, não é porque você vai utilizar isso no dia a dia, não, tá? Você só está se preparando no ensino médio com esses conteúdos para passar por um vestibular, tá? Então é importante demais você ter sempre o foco nisso. Claro que na idade de vocês, primeiro ano, é difícil manter isso no foco. O aluno só quer nota boa para poder curtir e tal, ficar não ficar de recuperação, né? Passar direto e tal, mas perceba que o primeiro ano, né? O segundo ano já está aí, depois é o terceiro. Então, você precisa aprender bem, precisa ver o que realmente está caindo, tá? E isso é o que o curso vai fazer. Eu vou explicar os assuntos, né? Desde o básico até o nível que está caindo e vou reforçar bem os principais assuntos e o material vai ser excelente, tá? E o valor, ele é baixo, tá? O do curso, como se fosse 120 mensal, né? 4 de 120, tá? Então, o curso todo é 480, vão ser 4 meses, tá? É só uma vez na semana, as aulas vão ficar gravadas, tá? Beleza? Para que você possa... Não vou disponibilizar no YouTube para todo mundo, vai ser um canal fechado, só para os alunos com login e senha poder assistir, tá? Os alunos que fizerem o curso, porque eu acredito que vai ser muito bom mesmo, tá? Então, veja se você faz esse curso para
se ajudar a fazer um ensino médio bom. Porque fazendo um ensino médio bom, você não precisa uma vida de cursinho para poder entrar nos cursos difíceis, nos cursos que você almeja, tá? Claro que a gente fala em medicina porque a gente sabe que é o curso mais difícil. Então, se você se prepara, mesmo que seja para medicina, se você decidir fazer direito ou se você decidir fazer outro curso, você entra tranquilamente, tá? Então, a gente sempre fala isso, beleza? Então, vamos resolver aqui alguma dessas questões, tá? Então, por favor, dê uma olhadinha com carinho nesse curso, que vai ser muito legal, tá? Já tem uns 10 inscritos já no curso do primeiro ano, é bem tranquilo, uma vez por semana. Se você não puder assistir a aula ao vivo que eu for dar, você assiste gravada. Eu mesmo vou dar as aulas todas, vou ter material e tudo. Vai ser muito massa, tá? Então, vocês sabem que eu sempre, né, desenrolo as coisas aqui, mostro que está caindo direitinho, explico. Então, não tem porquê, o valor é baixo do curso, para um curso de 4 meses, com desse tanto de aula. Então, vale muito a pena e vai fazer total diferença, certo? Mesmo se não houvesse pandemia, já o curso mesmo assim seria bom, mas ainda mais na pandemia, que o nível das provas de vocês não tão legal, tá? O nível não tá legal, os colégios estão meio que irreconhecíveis fazendo provas, por mais que vocês achem que as provas estão vindo difíceis, não tá, e esse é uma amostra, ou seja, alguma dessas questões são uma amostra do nível que anda sendo cobrado, tá? Então, são questões aqui disponíveis na internet que vocês podem conferir, tá? Então, vamos lá fazer essa aqui, ó, da Unicris 2019.2, ó. Ele diz o seguinte, ó, um bloco de massa 2,5 quilos, ó, parte do repouso da posição S é igual a zero, ó, sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. A intensidade da força que atua sobre o bloco é variável e atua na direção horizontal, como indicado na figura, ó. Então, aquela coisa, ó, a força é variável, ele vai dar um gráfico, ó, o que você está vendo agora, ó, quando é que foi cobrado, 2019.2, ó, bem pertinho aí, ó. A ilustração a seguir mostra o gráfico de como essa força varia com a posição do móvel ao longo do eixo horizontal. Assim, pode-se afirmar que, no intervalo entre as posições S é igual a zero e S é igual a 8, o bloco assumiu uma velocidade de valor máximo de. Então, ó, vamos ver aqui o que é que o cara quer, certo? Vamos ver aqui o que é que o cara quer. O cara está dizendo, ó, que o bloco partiu do repouso. Então, a velocidade inicial é zero. A massa do bloco é 2,5. A massa é 2,5 quilos. Ok. E aí, você deu a área do gráfico. E se você for perceber bem, se você for olhar bem a área desse gráfico, ó, essa partezinha aqui, esse triângulo, ele é igual a esse aqui, ó. E essa parte aqui é embaixo do eixo, ó, força negativa, ó, tá? Ou seja, essa areazinha aqui, se isso aqui é 8, ó, isso aqui é 4 no meio, tá? Então, qual seria a área desse triângulo? A área desse triângulo seria a base, que é 4, vezes a altura, que é 5 sobre 2, ó. Então, vai ficar 20 por 2, vai ficar 10 joules, ó. Então, 10 joules é a área desse pedacinho aqui, e desse pedacinho aqui, ó, vai ser o quê? Vai ser menos 10 joules, ó, porque é a mesma área, ó, do 4 por 8 é 4, a altura é 5, 4 vezes 5 é 20, 20 por 2 dá 10, vai dar menos 10 joules. Então, se você for perceber bem, ó, se você for perceber bem, o bloquinho tá aqui, ó, vou até prolongar aqui, e ele vai até aqui, ó. O que é que vai acontecer? Quando esse bloquinho chegar aqui nessa posição, ó, tá? Se você analisar o trabalho todo que o bloco vai receber de 0 a 8, vai ser quanto? O trabalho não é a área toda? Então, o trabalho total, que vai ser essa soma dessas áreas aqui, ó, vai ser zero. Ou seja, de 0 a 8, de 0 a 4 ele recebe um trabalho de 10, e de 4 a 8 ele vai receber um trabalho de menos 10. 10 com menos 10 vai ficar o quê? Zero, tá? O que significa que quando ele chegar na posição 8, ele vai chegar com a velocidade zero. Por quê? Lembra que o trabalho, ele é a variação da energia cinética. Tá.
Aí você sabe que a energia cinética final, certo? Menos a energia cinética inicial é zero, porque ele partiu do repouso. O trabalho total ele vai ser zero, ou seja, de 0 a 8 metros, o trabalho total vai ser zero. Então, a velocidade final vai ser zero. Velocidade final vai ser zero. Tá? Ah, Niel, então vai ser zero aqui? Não, eu só quero mostrar para vocês que se você calcular a área toda, o trabalho vai ser zero e ele vai chegar aqui com a velocidade final zero. Mas não é isso que ele quer na questão. Ele quer, ó, o bloco assumiu uma velocidade de valor máximo, então ele quer a velocidade máxima desse bloco nesse trajeto, certo? Aonde vai ser essa velocidade máxima? Bem no meio, ó. Por quê? Porque daqui para cá, ó, ou seja, daqui do 0 até o 4, essa força F, ó, realizou um trabalho motor positivo, ó. De 0 a 4, a área está positiva. Então, de 0 a 4, o trabalho que ele recebeu foi 10. A partir do 4 é que ele começa a diminuir a velocidade, porque a força vai ser negativa, ó. Então, a partir do 4, esse cara ele vai parando, tá? Então, para você saber a velocidade máxima, basta você saber a velocidade nesse ponto 4. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o teorema do trabalho de 0 a 4, ou seja, de 0 a 4 metros. O trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho vai ser quanto? O trabalho vai ser 10. Ó. A energia cinética inicial vai ser quanto? Ó? 0, a partir do repouso. E a energia cinética final vai ser a energia nesse ponto aqui. Eu estou fazendo de 0 a 4. Ó. Então, a massa é 2,5. Então, a massa é 2,5. O V vai ficar V ao quadrado sobre 2. Ó. Certo? Vai ficar V ao quadrado sobre 2. Ó. E aí você executa esses cálculos, ó, né? 2 vezes 10 vai ficar 20. Então, o 2 vai multiplicar, vai ficar 20. Então, vai ficar 20, vai ser igual a 2,5 vezes o VF ao quadrado. 2,5 vai dividindo. Então, vai ficar VF ao quadrado, vai ficar 20 por 2,5. Se anda uma casa aqui, fica 200. Anda aqui, fica 25. 200 por 25 vai ser quanto? 200 por 25 vai dar 8. Então, vai ficar V ao quadrado, vai ser igual a 8. E tira a raiz de 8, né? Que é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, é 4 vezes 2. Então, a velocidade vai ser 2 raiz de 2, ó. Então, a velocidade máxima vai ser 2 raiz de 2, vai ser item C, tá? Para você ver como realmente essas coisas que a gente estuda anda caindo. E a gente fixa mais quando a gente vê essas questões que andam caindo, do que esperar lá para depois você ver, certo? Então, você já vê que é uma realidade esses assuntos. A gente às vezes estuda sem saber mesmo por quê, por que motivo e tal, estudar aquilo ali, e não desperta às vezes nenhum interesse, mas é simplesmente para você fazer uma prova, uma seleção, tá? Onde tem muito mais alunos querendo do que vagas disponíveis. Então, você precisa ser melhor do que os outros para poder entrar, tá? E esses assuntos, eles caem, certo? Alguns desses assuntos, que são os principais, eles andam caindo nos vestibulares e vão fazer a diferença, tá? Na hora de escolher uma vaga ou não, beleza? Então, conseguiram entender essa questão 40, certo? Deu para entender aí? Escreva aí no chat se você conseguir entender. Beleza, então. Ó, vamos fazer uma do vestibular, ó, que é muito visado também, que é o vestibular da Unifor, de Medicina, tá? Vamos fazer essa questãozinha aqui, ó, que foi considerada uma questão difícil, certo? Só que vocês estão vendo esse assunto agora, tá? Então, para vocês, talvez, vocês não vá, talvez, achar tão difícil. Porém, para muita gente foi. Ó, questão da Unifor 2020.1, vestibular de medicina, que é uma prova separada, né? É uma prova um pouquinho mais difícil, é uma prova separada. Ó. O cinto de segurança automotivo tem um dispositivo mecânico que impede que o mesmo seja puxado acima de uma velocidade limite. Se o cinto for puxado com essa velocidade, um pino preso a uma mola fixada no eixo de rotação, no disco rotativo cinza claro, é lançado para longe do eixo, em uma direção radial, e atinge uma trava externa, fixa, cinza, escuro, né?
fazendo com que o cinto pare bruscamente. Então, se você pegar o cinto e puxar de uma vez, ele não vai, certo? Aí aqui ele diz o porquê, tá? Ele diz que tem uma mola aqui em um objeto. Quando você puxa de uma vez, esse objeto ele cai, e quando ele cai, ele impede, ou ele trava o negocinho de deixar o cinto passar, ó. Ele vai travar, ele cai aqui, e aí ele trava, isso aqui não vai conseguir girar, certo? Então, é basicamente isso que ele está dizendo, é uma trava. Essa mola, esse corpo pendurado aqui, vai cair e vai ser uma trava. Então, vamos analisar aqui, ó. Na situação esquematizada nas imagens, o disco é plano, horizontal e está perfeitamente polido. Então, disco plano, horizontal. A mola tem massa desprezível e o comprimento natural, sem deformação, é de 1,5 centímetros. Então, ó, o comprimento, eu vou anotar os dados aqui mais para a esquerda, tá? Então, o comprimento natural da mola é 1,5 centímetros. Vamos anotar ali. Suponha que o pino, massa 20 gramas. Ó, esse aqui é o tal do pino, é o objeto que está aqui, ó. A massa é 20 gramas, ó. Então, você já vê que ele já deu os dados, ó, todos nas unidades feias, tá? Aí ele diz assim, ó, descreva o movimento circular em uniforme, ó, com velocidade tangencial de módulo 1 metro por segundo. Ó. Então, aqui é a velocidade, ó, velocidade, certo? De módulo 1 metro por segundo. Tá, beleza. Então, ele está dizendo, ó, que está todo mundo aqui girando, ó, com a velocidade de 1 metro por segundo. Beleza. E que isso cause um alongamento na mola de 0,5 centímetros durante esse movimento. Ou seja, ele está dizendo que quando isso aqui está girando, a mola fica alongada 0,5 centímetros. Então, isso é a deformação. 0,5 centímetros é a deformação, ou seja, pelo fato disso aqui estar girando, esse pino aqui, ele vai ter uma deformação de 0,5 centímetros. Aí ele diz, ó, de acordo com esses dados, calcule o valor da constante elástica dessa mola. Então, ele quer o K. Ele quer o K dessa mola, certo? Ele quer o K dessa mola? É, tá? Ele quer o Kzinho dessa mola. O que é que você vai fazer numa questão como essa? Então, é o seguinte, vai chorar? Não, não vai chorar, certo? Presta atenção. Quando esse pino, que ele está dando aqui os dados, ó, ele está dando essa posição mais baixa, né? E se está realizando uma curva, qual é a força que aponta para o centro da curva nessa situação? É a força elástica, tá? Então, a força elástica, ou seja, o cara está deformado. Então, a força elástica, ela quer fazer a mola retornar à sua posição original. Então, é a força elástica que aponta para o centro da curva. É a força elástica que aponta para o centro da curva. Beleza, Daniel. Daniel vai ter o peso aqui. Aí, se liga nisso aqui, ó. Se liga nisso aqui. Vai ter o peso, vamos olhar. Será que ele deu a gravidade no local? Ele não deu a gravidade no local. Veja, no texto da questão todinho, certo? Ele não deu G, ele deu a massa, mas ele não deu o G, certo? Não deu G? Não, não deu G. O que significa quando ele não dá o G? Certo? Na maioria das situações, quando o cara não dá o G, é porque você não tem que considerar o peso, tá? O peso, ele é desprezível. Na maioria dos problemas em que o cara não dá o G, é porque a aceleração da gravidade nessa situação, ela é desprezível, certo? Então, o aluno aqui, ele poderia ficar com essa dúvida, falha, ele não deu nenhum G, será que eu vou considerar o peso ou não? Bem, se o aluno ele for esperto, ele faz dos dois jeitos, certo? Ele faz primeiro desprezando o peso, já que não tem um G, tá? E depois, se ele quiser, ele pode fazer com o peso para saber se dá algum item, tá? Porque as questões de vestibulares, elas são assim, a pessoa tem que se virar no momento da prova, fazer o que é possível fazer, certo? Não adianta você questionar no meio da prova, tá? Então, o que é que surge aqui? A força elástica vai ser a força centrípeta. Então, vamos tentar fazer sem o peso, para saber o que é que vai dar. Força elástica, certo?
vai ser igual à força centrípeta, tá? Eu estou tirando o peso, certo? Você sabe, na situação real mesmo, seria força elástica, que aponta para o centro, menos o peso, é que seria a força centrípeta, tá? Então, caso não dê certo essa situação, você faz essa, e aí, quando a gente for fazer essa, a gente vai admitir o G10, que a gente sabe que é um G que, na maioria das questões, dá certo, certo? Que é o G10, mas que ele teria que ter dado na questão, tá? Então, você vai fazer sem considerar o peso no início. Força elástica. Você já viu que a força elástica é K vezes o X, certo? Força centrípeta é mv ao quadrado sobre o raio da trajetória, beleza. Aí vamos lá, quem é o K? O K é o que o cara quer descobrir, ó. O K é o que o cara quer descobrir. Quem é o X? A deformação, ó, 0,5 centímetros, certo? Como é que você vai escrever? Você vai colocar o 0,5? Não, ó. Tudo nessas fórmulas na física tem que estar no SI, gente. Então é importante demais transformar. Então, 0,5 centímetros é muito pequeno, é verdade. Ó, centímetros, decímetro e metro. Então, você vai ter que voltar uma, você vai ter que voltar duas casas, tá? Então, se você for fazer assim, ó, 0,5, ó, tá aqui 0,5, a vírgula estaria aqui, ó. Você vai andar uma, duas. Então, ficaria, ó, 0,005, ó, se você voltar duas casas, tá? Para passar de centímetro para metro. Só que isso aqui, se você quiser escrever, você pode escrever assim, ó, 1, 2, 3. Então, pode escrever 5 vezes 10 a menos 3. Ah, eu não gosto desse negócio de notação científica. Beleza, você pode escrever esse número grandão aqui também, né? 0,005. Fica à vontade, tá? O aluno é que escolhe. Né? Aqui, na verdade, o 0,005, ele é o quê? Ele é 5 sobre 1000, né? Ó, tem 3 casas decimais, ó, é o 1000 embaixo. Então, se quiser, você pode colocar aqui, ó, 5 sobre 1000, ó. Beleza. Vai ser igual. Qual é a massa? A massa é 20 gramas. Novamente, você vai ter que passar para quilo. Ou seja, é bem fácil errar, só substituir na fórmula errada, né? Ou seja, substituir com a grandeza não estando na unidade correta. Então, você passa para quilo, ó, volta uma, volta duas e volta três. Então, vai ficar 0,02 quilos. Ó. Então, de grama para quilograma, você volta três casas, ó, uma, duas, três. Beleza. Então, aqui vai ficar, ó, 0,02. A velocidade, felizmente, ele deu 1, né? Chega, você comemora, né? As lágrimas chegam, cai de felicidade quando a velocidade dá 1, né? Porque bem facinho fazer a conta. E aí vem aquela coisa, qual é o raio dessa trajetória? Ou seja, qual é o raio que esse pino está tendo? Qual é o raio que ele vai se mover? Alguém sabe quanto é que seria o raio da trajetória aqui? Certo? Será que eu uso o 0,5 como sendo um raio? Será que eu uso 1,5 como sendo um raio? Como é que a gente vai achar o valor desse raio da trajetória que ele está tendo? Bem, a gente tem que pensar como, ó, se o comprimento dele natural é 1,5, certo? O comprimento da mola sem deformação é 1,5, certo? Exato. Ó. Se o comprimento natural da mola é 1,5 e o cara disse que durante o movimento vai se alongar 0,5, então o raio da trajetória é 2 centímetros. Ó. O raio da trajetória, então, é 2 centímetros, porque vai ser 1,5 mais 0,5. Então, 1,5 mais 0,5 dá 2 centímetros, tá? 2 centímetros, aí você transforma para metro. Como? Né? Volta uma, volta duas, né? Ou seja, 2 centímetros vai ser 0,02, ó, certo? Vai ser 0,02, ó, tá? Então, 2 centímetros você volta uma, você volta duas, ó, tá beleza? E aí você vai fazer as contas agora, ó. Então, percebam que 0,02 eu posso cortar com 0,02. Acho que você comemora também, chega, bate aquele alívio. Você vai cortar esses números, tá? Você vai fazer o quê, então? Ó? O 5 por o 5 pelo 1000, você pode cortar, ó. Simplificar aqui, ó. Já que é 5 sobre 1000, você pode 5 por 5 dá 1. 1000 por 5 vai dar 200, ó.
E aí, como esse lado aqui deu 1, você vai fazer meios pelos extremos, ó, e o Kzinho vai ser igual a 200. Eu passo 200 para lá, então o K ele vai ser 200 newton por metro, certo? E aí você marcaria a alternativa C, ó, tá? Não entendeu por que, que o raio é 2? Beleza. Porque aqui ele está dizendo que a mola no seu comprimento natural estava com 1,5 centímetros. Ele disse ó, que a mola estava sem deformação, era de 1,5 centímetros, certo? Quando começou o movimento, aí ele diz assim, ó, admita que o pino descreve um movimento circular e que isso cause um alongamento. Alongamento, você vai aumentar a mola de 0,5 centímetro durante esse movimento, ou seja, ele vai alongar 0,5. Se ele vai alongar 0,5, vai ser 2 centímetros o raio, tá? Então, o K ele é 200, ó. Então, é para isso que você está se preparando, tá? Para fazer questões desse nível aqui. Não fazer aquelas questões ridículas. Então, muito aluno vai estudar para a prova só pensando nas questões que podem cair para a prova. É legal, claro, você vai tirar nota boa, mas é importante você ver algo mais, ou seja, não se contentar. Essa foi complicada, né? Essa caiu, você viu aí, certo? Essa caiu, mas você entendeu todos os passos. Isso é importante. E se você treinar isso, se você colocar isso em mente, que você está aprendendo para poder fazer esse tipo de questão, você consegue aprender, certo? Vocês são inteligentes o suficiente para aprender isso. Vai precisar de uma ajuda, claro, certo? O colégio nem sempre consegue ver essas coisas nesse nível, certo? É para isso também que eu também estou fazendo esse curso, que eu acho que vale muito a pena vocês fazerem, tá? Para vocês ficarem no nível e conhecerem como é que anda caindo os assuntos que vocês aprendem. O que é que vocês realmente precisam saber? Colocar vocês na realidade, que é a realidade do ensino médio, tá? De se preparar para fazer provas e passar nessas provas, beleza? Então, ó, esse material aqui, ele tem mais questões, certo? Esse material aqui, ele tem mais questões. Essas questões são excelentes, tá? E a gente vai para a Química 1, tá certo? Eu vou mandar, ó, esse material aqui para vocês também, tá? Então, eu vou encerrar a aula aqui e mando de novo o link, porque senão o vídeo fica muito longo e fica mais difícil converter ele, tá? Então, não se preocupe que eu vou mandar o link da aula de Química 1. Também preparei TD de Química 1, beleza? Abraço aí para vocês e já já a gente vou mandar de volta a aula para vocês aí, o link, tá beleza? Abraço.